Bom dia a todas e a todos. Estamos iniciando mais um encontro do nosso seminário de teses em ciências criminais. Hoje nós vamos debater a tese do Bruno Bonicore, que juntamente a mim é coordenador do seminário de teses. Então, uma alegria enorme poder debater a tese do Bruno, que tem o título Liberdade e Reconhecimento, Contributo ao Desenvolvimento da Culpabilidade. Os debatedores que vão iniciar serão os professores doutores Beatriz Camargo, Antônio Martins, a quem desde já eu agradeço muito pela participação, pela disponibilidade, e depois a gente abre para os demais professores e professoras que sempre participam, para a gente continuar o debate posteriormente. Então, já passo a palavra para ti, Bruno, fica à vontade para fazer a introdução sobre a tese, em uns 15 Tá bem. minutos, para depois a gente avançar para o debate. Mais uma vez, obrigado. Fique à vontade para a apresentação inicial. Obrigado, Vinícius, pela palavra. Bom dia a todos. Vejo que temos aqui queridos colegas, queridos amigos, e eu gostaria muito de agradecer a professora Beatriz e o professor Antônio, que aceitaram o convite para a gente debater a minha tese hoje. Eu vou procurar ser breve, vocês já conhecem a tese, vou procurar trazer os pontos principais até que a gente possa fomentar o nosso debate. A tese, basicamente, ela se movimenta dentro da teoria do crime, né, da dogmática penal contemporânea, e tem como objeto a culpabilidade. Né? Então, o principal objetivo do trabalho é a construção de um conceito de culpabilidade, e aí, pressuposto nesse conceito de culpabilidade, um determinado conceito de liberdade a ser estabelecido, né, que seja pós-finalista, né, então, portanto, que supere a aporia epistemológica veltseniana, identificada primeiramente já na década de 60 na crítica de Engels, né, e que, ao mesmo tempo, ofereça uma alternativa ao pensamento funcionalista, tanto o funcionalismo teleológico de Roxin, quanto o funcionalismo radical de Jacobs. Ou seja, que não encontre a fundamentação, né, a base de legitimação do conceito na prevenção geral. Então, a busca por um conceito de culpabilidade e de liberdade individual pós-finalista, não funcionalista, fundado numa ética social, né, e essa é a razão da escolha de Honneth, da teoria do reconhecimento de Honneth, para fazer justamente a raiz teórica do conceito, né, e que seja também iluminado, que se deixe arejar por meio dessa ética social, justamente, por valores que advêm da criminologia crítica, né, da sociologia criminal, sobretudo pós-labeling approach. E aí, metodologicamente, eu busquei construir isso, dividindo o plano que eu chamo de metadogmático e o plano dogmático. Né? O plano metadogmático teria justamente um nível epistemológico, né, a pergunta epistemológica, como acessar essa liberdade individual, de qual liberdade individual estamos falando, né, e o plano ético, né, justamente na fundamentação e na colocação de legitimidade e limites com relação à pena. E aí procuro trabalhar, portanto, metodologicamente com a filosofia social, que se contrapõe tanto à sociologia clássica, utilizando o método descritivo, se contrapõe também ao método dedutivo filosófico, no sentido de que valores são construídos historicamente, e aí a gente tem uma espécie realmente de filosofia social na escola de Frankfurt, no Honneth, em que eu não trabalho, e poderia se chamar também de uma ontologia social, algo desse tipo,
também na fundamentação. Eu busco contrapor, no capítulo 1º, 2º e 3º, as perspectivas, primeira perspectiva naturalista, aí eu trabalho com o causalismo de List e Belling, trabalho com a neurociência também. No 2º capítulo, a perspectiva ontológica, e no 3º capítulo, a perspectiva funcionalista, para então, no 4º capítulo, trabalhar o debate com o professor Klaus Ginter. E aí eu tento trabalhar o nível metadogmático, epistemológico e ético em cada uma dessas perspectivas, na perspectiva naturalista, na ontológica e na funcionalista, e também as consequências dogmáticas. A gente pode imaginar as consequências dogmáticas que são concretas, porque a gente está trabalhando com legitimidade e limites da pena. Aí eu chego à conclusão que a perspectiva naturalista causa um déficit de normatividade para a fundamentação da culpabilidade, a perspectiva ontológica, um déficit de verificabilidade, justamente na aporia veldseniana, de não conseguir acessar a liberdade como outro, como objeto no outro. Essa barreira epistemológica coloca como um déficit de verificabilidade. E no funcionalismo, um déficit de legitimidade, no sentido de que os critérios do conceito analítico de crime, eles são ancorados na fundamentação da pena, justamente na prevenção geral. E aí, no último capítulo, trabalho também a perspectiva do professor Klaus Ginter, que é uma perspectiva ancorada na matriz habermasiana. Ele trabalha a liberdade individual como fundamento da culpabilidade, como sendo a liberdade do cidadão, que é, ao mesmo tempo, sujeito passivo, endereçado da norma, e o sujeito ativo dentro do jogo democrático. E aí minha crítica com relação ao Klaus Ginter vai ser justamente que ele trabalha um conceito de cidadão meramente formal. A liberdade comunicativa, na tese do Klaus Ginter, ela é meramente formal. Ela continua numa operação epistemológica de atribuição. Eu faço essa diferenciação também, que essa primeira operação com relação à liberdade individual, como fundamento da culpabilidade, não deve ser verificabilidade, não pode ser verificação, porque eu não tenho como acessar a liberdade como objeto no outro, como um elemento subjetivo, e o que a neurociência tenta fazer é realmente objetificar, e aí essa liberdade acaba sumindo dentro de processos deterministas. Mas não se trata também de mera atribuição, que eu chamo de pressuposição de liberdade, uma liberdade ficta, que é o que acontece, ao meu modo de ver, tanto no funcionalismo do Roxin quanto no funcionalismo do Iacros, é isso que eu trabalho, uma pressuposição de liberdade. Eu atribuo liberdade para eu poder punir, oferecer a censura legitimamente. Mas essa liberdade não é concreta, positiva e material, como eu procuro buscar. Ela nem sequer, no funcionalismo, a gente pode falar numa liberdade positiva. Já o Klaus Ginter procura trazer essa liberdade positiva, sendo justamente essa liberdade do cidadão de participar na democracia deliberativa do jogo democrático. Mas, ainda assim, ela não é material. Então, a busca era por um conceito de liberdade individual material, empiricamente, com condições empiricamente verificáveis, concreto e positivo. E aí, a partir da teoria do reconhecimento, e da tese que o Ronit trabalha em O Direito da Liberdade, que trabalha muito a liberdade individual e coloca a liberdade individual como fruto de relações intersubjetivas de reconhecimento recíproco mediadas pelo Estado. E aí esse é o meu conceito de liberdade individual para o direito penal, para a culpabilidade jurídico-penal. O reconhecimento intersubjetivo, portanto, aí epistemologicamente plausível, porque a liberdade é um construto. Dentro do debate também entre realismo e construtivismo, a liberdade
dentro dessa perspectiva intersubjetiva, ela é uma construção, né? Então, epistemologicamente, é plausível, diferente da liberdade subjetiva, por exemplo, do finalismo. E aí a operação, essa primeira operação epistemológica é de reconhecimento, portanto, reconhecimento material entre os indivíduos mediados pelo Estado. Então, o Estado, por meio das suas instituições, na nossa Constituição Federal estaria no artigo 6º, então, por meio de prestações positivas, né, o Estado cria essa liberdade individual de cunho social que o Honneth traz. E é esse conceito que eu procuro trazer para o conceito de culpabilidade, né? E aí, no plano epistemológico, é o reconhecimento. Então, o Estado reconhecer, não se trata de verificar nem de atribuir formalmente, mas de reconhecer materialmente liberdade individual. Então, no nível epistemológico, é reconhecimento de liberdade individual, mediado pelas instituições estatais. Então, basicamente, a possibilidade de gozo das liberdades, dos direitos fundamentais elencados no artigo 6º da Constituição Federal. No plano ético, também vai se trabalhar com o reconhecimento como limite à punição estatal, na medida em que, se houver um déficit de reconhecimento, e aí eu trabalho o sujeito ativo justamente no diálogo com a perspectiva do Klaus Guinther, do professor Klaus Guinther, um conceito material de cidadão. Então, a liberdade individual de um cidadão que é materialmente reconhecida pelo Estado. E se o sujeito, e aí a consequência dogmática, prática, né? Então, eu tenho reconhecimento no plano epistemológico, no plano ético, e eu tenho consequências dogmáticas concretas. Então, se eu tenho um sujeito ativo do delito que ele possui um déficit de reconhecimento com relação às suas liberdades individuais, né? Ele não tem acesso, ainda que potencial, aos direitos, às liberdades positivas elencadas, por exemplo, no artigo 6º da Constituição Federal. Eu teria que ter uma diminuição também da censura jurídico-penal ou, eventualmente, dependendo do grau desse déficit de reconhecimento, a própria exclusão da culpabilidade. Então, eu teria uma diminuição da censura ou uma exclusão da censura quando o sujeito ativo do delito for um subcidadão que sofre de um déficit de reconhecimento. Então, a liberdade individual, ela deixa de ser ontológica, subjetiva, ela é construída num marco intersubjetivo comunicativo, mas aí, diferentemente do que ocorre com Klaus Guinther, pressupõe um conceito material de cidadão. Então, essa liberdade individual, como pressuposto da censura, ela tem que ser construída materialmente, positivamente, concretamente pelo Estado. E aí eu resolvo o problema epistemológico também, porque as condições dessa liberdade individual, elas são empiricamente verificáveis, ao contrário da liberdade individual subjetiva ou ontológica, que eu não posso acessar o sentimento de liberdade individual no outro sujeito. E aí tem aquele debate entre a perspectiva filosófica e naturalista, né? A perspectiva naturalista coloca a liberdade como objeto, a perspectiva ontológica como um elemento subjetivo, e aí, a partir do funcionalismo, já tem uma construção intersubjetiva, né? Não se trata de uma liberdade nem em primeira pessoa, eu me sinto livre, mas o outro não pode comprovar essa liberdade em mim, né? A perspectiva naturalista é em terceira pessoa, a ontológica em primeira, e depois, a partir já do funcionalismo, é uma perspectiva intersubjetiva, em segunda pessoa, a gente podia dizer, né? E aí, eu busco trazer os problemas também do funcionalismo, de Jacobs e Roxin, e ao final faço, então, esse debate com o Klaus Guinther, que tem como consequência prática essa
diminuição ou exclusão da censura diante de um déficit de reconhecimento, que vai causar um déficit de liberdade individual no sujeito ativo do delito, né? E aí acaba me aproximando muito no final da perspectiva do Zaffaroni, da culpabilidade por vulnerabilidade, né? Porque eu vou ter uma co-culpabilidade do Estado, né, por esse déficit de reconhecimento do sujeito ativo do delito e a diminuição da censura. Mas é mais radical, eu penso, pelo menos procurei trabalhar desse modo, mais radical que a perspectiva do professor Zaffaroni, que ele vai trabalhar ainda a liberdade da vontade veldseniana, mas em dois níveis, né? Ele trabalha o poder de agir de outra maneira, que é a liberdade da vontade do finalismo, que tem esse problema epistemológico, e depois ele trabalha também num segundo nível, e aí trazendo a questão social, no esforço que o indivíduo teria que fazer para não cometer o crime quando está numa situação de vulnerabilidade. Mas aí eu coloco que ele acaba duplicando a aporia finalista, professor Zaffaroni, porque eu continuo com essa liberdade subjetiva ali, com o problema da barreira epistemológica. Então, eu invento isso. A liberdade ela é produzida pela relação de reconhecimento. Então, as condições do indivíduo com relação ao potencial acesso aos direitos fundamentais do artigo 6º é empiricamente verificável. Então, eu teria como atravessar de alguma maneira essa barreira epistemológica, trazendo os limites éticos também, que a categoria da culpabilidade, além de ser plausível epistemologicamente com relação à liberdade individual, deve oferecer legitimidade e limites à censura jurídico-penal. Então, no final, tem esse debate também com o professor Zaffaroni. Claro, no desdobramento prático tem alguns problemas e algumas incompletudes ainda. Eu preciso fazer um cotejo entre a natureza e o grau do déficit de reconhecimento e o bem jurídico protegido pela norma também, né? Lembro o Klaus Ginter, quando eu discuti a tese com ele, ele falou para mim, mas aí o indivíduo não tem luz na rua dele e ele comete um homicídio. Vai diminuir a censura? Então, é preciso que haja um acertamento também entre o bem jurídico protegido pela norma e a natureza e o grau do déficit de reconhecimento. Um exemplo clássico, em crimes patrimoniais sem violência, por exemplo, o furto, né? E o indivíduo tem um déficit de reconhecimento grave, não tem acesso a saúde, educação, saneamento básico, enfim, tem uma vulnerabilidade grave, um déficit de reconhecimento, como eu chamo, grave. E num crime de furto, por exemplo, bem jurídico, o patrimônio, crime sem violência, a gente poderia pensar na utilização, e aí a consequência bem prática, a utilização tanto no 58 do Código Penal como no 66, né, a aplicação de uma diminuição de pena por déficit de reconhecimento. Então, acaba chegando a um resultado muito próximo à culpabilidade da vulnerabilidade, mas com essa diferença que epistemologicamente é mais radical. Eu não estou falando da liberdade da vontade e depois do esforço ligado à vulnerabilidade social. Falando de uma liberdade que é criada justamente pela relação de reconhecimento mediada pelo Estado. E aí eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, me alonguei um pouquinho, mas, em linhas gerais, essa é a ideia, assim, um conceito positivo, material, concreto de liberdade individual, que não é reconhecido apenas quando não existe, ou seja, não é um conceito meramente negativo de liberdade individual, que possibilite uma alternativa ao funcionalismo e também a perspectiva mais procedimentalista, habermasiana, que é a do Klaus Ginter. Então, a propósito de utilização de conceitos de Honneth-Honnetianos para trabalhar a culpabilidade jurídico-penal. Agradeço muito a atenção de todos vocês e estou curioso e ansioso pelo nosso debate. Perfeito. Obrigado, Bruno. Acho que a apresentação inicial foi bem objetiva nos pontos centrais da tese e vai ser ótimo para a gente começar o debate. Passo já a palavra
agradecendo mais uma vez pela disponibilidade, pelo interesse de sempre, a professora doutora Beatriz Camargo. Bom dia a todas e a todos. E especialmente eu queria cumprimentar aqui o Bruno e agradecer o convite mais uma vez. Como eu comentava para ele, eu já acompanhava o seu trabalho, né, dos artigos que ele publicou no Brasil sobre esse assunto, e ter a oportunidade de ler com mais detalhe e discutir a tese hoje, para mim, é uma alegria e também é um motivo de honra, né? Então, na verdade, acho que eu queria começar fazendo algumas ponderações sobre o que eu enxergo no que seria uma contextualização dessa tese, não é? Não somente em relação à sua defesa, talvez na Alemanha, mas também o que isso significa para a gente no Brasil. Quando, né, eu fui a primeira vez estudar na Alemanha, era um contexto de um país fechado, de poucos cientistas indo para o exterior, escrevendo suas teses no exterior, e alguns anos depois a gente vê uma realidade totalmente diferente. E eu acho que a sua tese, Bruna, ela é um exemplo disso, né? Ela nos enche de orgulho ver que você foi para lá, defendeu um trabalho que eu acredito também enche de orgulho o seu orientador, os professores com quem você trabalhou em Frankfurt, porque mesmo considerando a realidade alemã, você traz um resgate dos autores clássicos de um tema fundamental na dogmática, na teoria do direito penal, que poucos alunos, inclusive na Alemanha, estão dispostos ou dariam conta de fazer. Então, eu acredito que, né, os estudantes de direito na Alemanha hoje, poucos, né, sabem, entendem quem foi Wälzel, poucos conseguem travar uma análise em relação, por exemplo, ao que o Jacobs produziu, né, ou vai mais longe a debater o List, estudar o Binding. Então, eu acho que o seu trabalho, ele, de alguma maneira, ele leva adiante essa boa tradição da dogmática alemã, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele não é só um resgate, você não olha só para aquilo que está sendo produzido, que foi produzido, não olha apenas para aquilo que está sendo produzido hoje, de melhor, também na Alemanha, mas também fora da Alemanha, porque você também traz o diálogo com autores estrangeiros, mas você faz isso de uma maneira muito sofisticada, a gente pode dizer, né? Então, quando você traz nesses primeiros capítulos uma reconstituição do conceito de culpabilidade, traz esse debate, não é uma mera reconstrução histórica formalista simplesmente. Você traz isso de uma maneira muito bem costurada e muito encaixada, né? Até o que o Jacobs brincou um pouco na recensão que ele fez, dizendo que, de alguma maneira, no título você já traz, né, o seu veredito sobre aquela escola de pensamento ou sobre aquela linha, né, a gente pode dizer, de pensamento, particularmente no que diz respeito à interpretação da liberdade individual e ali também o que isso significa para a culpabilidade. Então, eu acho que isso realmente precisaria estar destacado, né, para quem nos escuta, para o público brasileiro, porque acho que realmente é um trabalho que merece todo reconhecimento nesse sentido. E, bom, eu queria, então, a partir disso, né, também acho que dizer que, no fundo, o seu trabalho, ele traz uma escrita muito clara, você diz, né, logo de início, o que você pretende fazer, qual é o caminho onde você quer chegar, né, e você faz uma análise que também ela é bastante ambiciosa, porque você se comunica com outras áreas, né, das ciências, um trabalho com viés filosófico também bastante importante, e acho que o significado de você trazer
enquanto latino-americano, para o debate alemão, a questão, né, desse reconhecimento da noção de vulnerabilidade e como isso deveria ou poderia afetar a compreensão sobre a culpabilidade no direito penal. Então, eu queria realmente parabenizá-lo nesse sentido e dizer que, quando eu vejo trabalhos como os seus, como de tantos outros colegas que estão aqui nos acompanhando hoje, eu vejo o nosso futuro com muita esperança, né? Então, parece que esses tempos de abertura, né, de diálogo, de intercâmbio, eles foram muito positivos e vão dar muitos frutos para a ciência penal no Brasil. Mas, como, né, eu tenho um tempo restrito aqui, eu vou trazer alguns pontos para reflexão, que foram muitos a partir da leitura da sua tese. Teve um ponto que me chamou um pouco mais atenção e que eu acho que talvez pudesse ter uma reflexão a partir desse trabalho que já está escrito e já está colocado, que é a distinção entre o que seria uma culpabilidade no sentido formal e a culpabilidade no sentido material. Aquilo que eu acredito representa o que você chama de uma culpabilidade num plano epistemológico ou ético, no que seria um conceito metadogmático, e o que seria a culpabilidade no plano dogmático, né? Então, me parece que essa distinção, diferenciar essas duas ideias, ela é talvez um grande ganho, né, dos autores contemporâneos, porque, afinal de contas, seria uma visão muito ingênua acreditar que basta nós constatarmos ou aceitarmos no plano filosófico a ideia de que nós temos capacidade de motivação, que nós temos capacidade de livre-arbítrio, ou uma capacidade para seguir ou não seguir regras, ou seja, aquilo que representaria os pressupostos para uma culpabilidade em sentido formal, os pressupostos, né, das regras positivadas no nosso ordenamento, então que corresponderiam à culpabilidade enquanto categoria do delito. Então, considerar que esse caráter, esse nível, inclusive de liberdade, seria suficiente para legitimar o poder punitivo, ou seja, o direito nosso, enquanto sociedade, de censurar, de reprovar a conduta criminosa de alguém, né? E como consequência disso, aplicar uma pena. Então, ou seja, a necessidade de distinguir muito claramente o papel e a relevância do que seria esse reconhecimento de uma liberdade em sentido filosófico, epistêmico, como você coloca, e, de outro lado, compreender a relevância da culpabilidade ou até da liberdade nesse sentido político, moral, ou seja, o que justifica essa censura, né? O que legitima essa censura enquanto, inclusive, poder a esse tipo de atividade pelo Estado, né? E o que justifica, então, né? Por que eu, cidadã, devo ser obrigada a suportar esse tipo de julgamento e de censura sobre a minha conduta, né? E eu digo isso porque, quando a gente olha a sua tese, sobretudo nos primeiros 3 capítulos, parece que essas duas questões elas se mesclam e elas se confundem um pouco. E dá a impressão, né, você colocou na sua fala agora que não é bem assim, você frisou isso, mas na leitura da sua tese dá a impressão que, quando você discute a culpabilidade nesse sentido metadogmático, ela se resume a uma questão epistêmica. Ela se resume à questão da culpabilidade enquanto elemento do delito. Tanto que boa parte das críticas que você faz aos autores mais antigos, aos autores clássicos, elas estão ocupadas em uma análise da teoria do delito desses autores, em discussões epistêmicas e em torno do conceito de livre-arbítrio. Então,
você vai realmente abordar esse conceito, talvez um conceito mais material de culpabilidade, nesse sentido político que eu estou colocando aqui, sobretudo no 4º capítulo. Então, isso some um pouco na sua tese e dá quase a impressão que você está alheio a essa distinção, né? Tanto que, por exemplo, quando você vai discutir o problema da culpabilidade no binding, né? Por exemplo, lá na página 60, na página 65, você traz o conceito de culpabilidade em binding como a característica subjetiva da vontade, né, que comete um injusto objetivo. Então, quer dizer, a noção de culpabilidade para ele entendida como uma categoria do delito, sendo que, se a gente fosse investigar aqui essa dimensão política, material, da legitimidade dessa declaração, desse julgamento sobre o outro, você estaria ocupado talvez mais com o aspecto da teoria das normas do binding, da noção de que nós somos obrigados a seguir essas normas porque nós nos sujeitamos ao poder do Estado, né? Então, talvez tematizar aqui muito mais o que justificaria essa nossa sujeição, né? E talvez os limites disso no Estado. Então, essa concepção, talvez, de legitimação, quando a gente entende essa dimensão política, como isso estaria colocado para esse autor, muito mais do que a simples questão epistêmica sobre se ele entenderia que a gente teria ou não livre-arbítrio, né? Como ele explica a liberdade da vontade. E nesse sentido mesmo, o próprio fato de você se ocupar de autores como Welzel, quando a gente considera essa dimensão política da legitimação dessa declaração de culpabilidade pelo Estado, surpreende um pouco esse interesse também, por exemplo, por autores como Welzel, que é um autor que sabidamente trouxe, né, aquilo que o Hassmer chama de um dogmatismo hermético, que se fecha em discussões e debates filosóficos e deixa de fazer essa ponte com a sociedade, com o mundo à sua volta. Então, ele foi um autor que discutiu pouco fundamentação da pena, né? Por exemplo. E o próprio conceito, nesse sentido ainda de liberdade individual. Liberdade é um conceito polissêmico, né? Então, parece que, por vezes, você utiliza o conceito de liberdade individual, compreendido como essa questão epistêmica, por exemplo, centrada na pergunta sobre se nós temos livre-arbítrio, e, por vezes, você entende liberdade individual como um direito político, que seria realmente, talvez, o cerne mais intrincado da discussão atual sobre a fundamentação da culpabilidade. Então, entender a liberdade como um direito, né? Um direito para agir, né? Um direito contra a intervenção do Estado. Então, eu trago um pouco uma reflexão, uma provocação sobre como essas ideias acabam se confundindo, onde talvez elas precisariam estar separadas para a fundamentação da tese que você traz. Sobre o livre-arbítrio, então, acho que um outro ponto, né, quando a gente vai discutir a questão, então, da liberdade, como você coloca, no sentido epistêmico, eu queria trazer reflexão sobre as críticas que você traz à concepção compatibilista de livre-arbítrio. Eu acredito que esse é um tema que talvez mereceria um pouco mais de reflexão, tá? É um tema que você trata até que rapidamente na tese, e eu digo isso porque eu acredito que você traz críticas à tese compatibilista, mas você acaba adotando uma visão compatibilista, afinal das contas. Então, essas críticas, elas acabaram, né, na minha leitura, elas foram rápidas, e elas não consideraram o enorme volume de produção filosófica sobre o debate do livre-arbítrio, né? Então, você traz a sua perspectiva sobre isso, mas você não traz literatura secundária para discutir isso.
e acho que essa é a razão pela qual eu também acredito que é um ponto que poderia ter um pouco mais de detalhamento, um pouco mais de reflexão nesse sentido. Então, muitas críticas que você faz ao compatibilismo são aplicáveis ao que seria um determinismo extremo, né? Então, um hard determinismo, como se coloca, e eu não as enxergo como sendo dirigíveis a autores, por exemplo, como Pauwem. Então, o Michel Pauwem, por exemplo, ele não aborda a questão das neurociências como simplesmente uma comprovação da determinação, simplesmente, né? Então, esse neurodeterminismo, como você critica, ele entende, pelo contrário, que essas pesquisas, elas são capazes, inclusive, de demonstrar aquilo que nós consideramos, que nós julgamos ser a nossa capacidade de autodeterminação. E nessa leitura, ele, de maneira alguma, passa por cima, né, de conceitos intersubjetivos, de reconhecimento, de liberdade, todo esse debate que se coloca de uma perspectiva também analítica, pós-virada linguística, que você tanto preza, que você coloca na sua tese. E aí, muito rapidamente ainda sobre isso, quando você coloca... Então, entre outras coisas, na crítica que você coloca, e no quarto capítulo, quando você constrói a sua própria tese, um dos pontos é a questão do papel das nossas preferências, né, dos valores que nós temos para as decisões que nós tomamos e as ações que nós praticamos. Então, se de alguma maneira você julga relevante as preferências, os nossos valores, os nossos desejos, as nossas escolhas, eu acredito que nesse momento você já está no campo do compatibilismo, porque nós não escolhemos, né, grande parte das nossas preferências e dos nossos valores. Eles são, em grande medida, construídos a partir da nossa socialização. Então, como dizer que o nosso histórico de vida, né, a nossa biografia, não determinam de alguma maneira as nossas escolhas? Tanto que lá por volta da página 189 e 190, você se refere à tese do César Rodrigues Rabanal, quando ele vai fazer uma relação entre a pobreza e a incapacidade de desenvolvimento de uma personalidade autônoma, ou seja, uma certa afetação da capacidade de motivação, da capacidade de reflexão e julgamento crítico em razão das condições sociais em que uma pessoa vive ou em que ela cresce, né? Então, o que é isso senão um argumento compatibilista, ou seja, as condições nas quais eu fui criada afetam a minha capacidade de julgamento, né? Afeta a minha capacidade crítica. Mas eu acho que isso traz, então, já passando para um outro ponto, em relação à sua tese, eu acho que isso também não ficou muito claro para mim, porque, vamos lá, né? Será que a sua tese, ela realmente faz um argumento no sentido de que as condições socioeconômicas afetam a nossa capacidade de crítica, de reflexão crítica, de julgamento, em última instância, a nossa capacidade de motivação? É liberdade nesse sentido que você está trabalhando quando você vê a relevância dessas condições? Quando eu vejo a sua crítica ao Zaffaroni, dá a impressão que não, mas isso não está tão claro. Por quê? Porque se realmente você assume, né, essa tese do César Rodrigues, lá na página 190, ou mesmo uma incursão que você faz na página 203, falando sobre isso, eu tenho dúvidas se essa é realmente a melhor abordagem para a tese que você propõe, tá? Porque acho que um primeiro ponto nesse sentido é o fato de que quando eu centro a discussão, né, que é um caminho muito feito, né, pelos autores que discutem a coculpabilidade, tá? Quando eu centro a importância dessas condições socioeconômicas
para os reflexos que elas têm sobre a capacidade de motivação individual, eu vejo vários problemas nisso. O primeiro é que, quando eu, de alguma maneira, coloco esse problema para o indivíduo, para o agente, eu corro o risco de, com isso, encobrir uma série de conflitos de ordem social de uma sociedade injusta, jogando isso para o indivíduo. Ou seja, eu posso ter um rapaz, né, que nasceu na favela, vive nas condições mais adversas, seguindo aquele exemplo que você propõe, mas ele pode ser alguém muito consciente daquilo que ele está fazendo e que se considera plenamente justificado em fazer o que ele faz. Então, se eu digo que há um problema na sua capacidade de julgamento crítico, eu estou diminuindo, talvez, a capacidade, inclusive a liberdade, o reconhecimento dessa pessoa, justamente por uma afirmação como essa. Da mesma maneira, em sentido psicológico, né, se a gente for ver, então, essa afetação da capacidade de motivação nesse sentido, eu diria que talvez as condições socioeconômicas não são os únicos fatores a serem considerados. Ou talvez a gente pode pensar situações em que alguém que sempre teve tudo, né, nunca recebeu um não na vida, tem uma capacidade de julgamento crítico muito menor do que a pessoa que foi obrigada a viver nas maiores adversidades, né? E eu acho que um outro problema dessa linha é realmente a gente cair na crítica, acho que o Gunther coloca isso, mas o Jacobs já colocava, que enfim, quando eu reconheço ou quando eu declaro uma incapacidade ou uma capacidade diminuída de motivação, de seguir o que a norma estabelece para alguém, ao mesmo tempo eu estou supondo de alguma maneira com isso que essa pessoa é menos capaz de autodeterminação, né? Então, será que aqui eu estou falando de alguém, então, eu não estou negando liberdade a esse indivíduo e não estou sugerindo outras medidas, outros caminhos que não a pena, né? Medidas de segurança seria essa a alternativa para as pessoas que têm essa dificuldade, essa restrição no que diz respeito à sua capacidade de julgamento crítico. Bom, e aí nesse ponto, assim, eu já estou passando do meu tempo, mas eu queria só, em relação à tese do Gunther, você sugere, né, que a fundamentação que ele traz sobre o conceito, então, a tese, né, do conceito de cidadão que ele traz, né, a importância de se respeitar ali o jogo democrático, então essa fundamentação discursiva da culpabilidade, como se ela trouxesse aqui uma ausência de potencial crítico dessa teoria, e como algo que em algum momento você afirma, a liberdade individual fosse aquilo que é deliberado pelos cidadãos, né? E, assim, você discutiu, né, a sua tese com ele foi parecerista da sua tese, mas eu diria que eu tenho todas as impressões da tese dele que não essas, né? E a questão que eu queria colocar aqui é a seguinte: será que um valor ou um conceito dogmático ele é capaz de colocar limites, ou ele é mais crítico, inclusive, do que uma proposta discursiva que traz para nós a responsabilidade pelas regras de imputação de responsabilidade? Ou seja, nós somos obrigados, de acordo com uma visão discursiva, né, a fundamentar as nossas escolhas. Nós não podemos nos servir simplesmente de dizer que nós sempre fizemos assim, então é assim, ou que devemos adotar esse conceito porque é o que a filosofia nos impõe ou porque determinado autor coloca. Então, me parece que não existe nada mais crítico do que devolver para nós a responsabilidade de fundamentação dessas escolhas e de revisão delas, né, desses argumentos. E particularmente sobre a questão da importância das condições socioeconômicas
no que diz respeito a um conceito formal de culpabilidade, ele tem um texto em que me parece que ele abre essa possibilidade, né? Eu nunca vi ele, nas coisas que ele escreve, impondo um conceito formal, uma compreensão necessária das regras formais para constatação ou exclusão de culpabilidade pelo direito positivo. Então, por exemplo, naquele artigo que ele publicou no Brasil, em 2016, né, que fala que somente em uma sociedade humana todo ato tem o seu autor, ele discute exatamente isso. Então, até que ponto o conceito de cidadão ele não estaria aberto, né, a uma compreensão realmente material? Então, no sentido de que essas condições socioeconômicas, elas tornem possível realmente, né, esse exercício de direitos de cidadania, e se elas não poderiam, sim, ser consideradas como causas, circunstâncias atenuantes da culpabilidade. Então, a sua crítica me pareceu bastante dura e eu realmente nunca vi esse aspecto na teoria dele. Bom, e aí só para, assim, muito rapidamente, né, um ponto que, para mim, eu gostaria de compreender um pouco melhor é como que se estabelece, então, para você a fundamentação, né, da liberdade como reconhecimento e a compatibilização, ou como isso se comunica com a questão do conceito de cidadania, porque você aparentemente assume, então, um conceito discursivo de culpabilidade, mas o complementa ou o elabora a partir da noção de reconhecimento. Mas como que isso se comunica, né? É um aperfeiçoamento da noção de cidadania ou é algo adicional? Porque muitas vezes você fala do reconhecimento e parece que você está falando disso somente como o aspecto da prestação de direito, da garantia, né, de direitos sociais por parte do Estado. Então, você foca muito na vulnerabilidade. Mas como que isso se coloca em relação à questão da cidadania? E eu pergunto isso porque, entre outras coisas, né, não só o Zaffaroni vai trabalhar essa questão, mas a gente tem autores como, por exemplo, o Silva Sanches, aplicando, né, inclusive, a noção de reconhecimento do Honneth para uma visão completamente distinta de cidadania e de culpabilidade, né? Então, ele parte não de uma tentativa de legitimação ou fundamentação autônoma desse conceito, como faz o Gunther, mas ele vai, por exemplo, assumir como certo que coloca o Pavlik, né? Colocando o problema da subcidadania como uma situação na qual o Estado exige mais do que aquilo que ele oferece. Então, ele situa isso simplesmente no âmbito da injustiça dessa punição, né? Com uma outra noção totalmente distinta do que é a cidadania suficiente ou necessária para um conceito legítimo de culpabilidade no Estado democrático de direito. Sim. Então, queria ouvi-lo, talvez, um pouco sobre essas questões, compreendê-lo um pouco melhor, e eu agradeço de novo o convite e, enfim, reconhecendo aqui de todos os modos a grandeza do trabalho que você nos coloca. Obrigado, Beatriz. São várias problematizações bem relevantes. E, já para dar andamento, passo a palavra ao professor Dr. Antônio Martins, a quem também agradeço muito pela participação e pela disponibilidade. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. No início já saudei alguns colegas que eu tinha visto, vi agora que o Felipe também está aqui. Imagino que tem outros que não estejam aparecendo. E queria dizer que é um privilégio, o Marcelo também está aqui, Marcelo de Almeida Ruivo, muito prazer em ver vocês. E queria, fora outros que eu não conheço pessoalmente, naturalmente, mas que teria enorme prazer de conhecer, se algum dia fosse possível a realização desses seminários
presencialmente ou de outra ou por outras oportunidades. Queria dizer que é um privilégio estar aqui debatendo com todos, naturalmente, mas, sobretudo, com o Bruno e a Beatriz, por quem eu, além dos laços afetivos que nos unem, eu tenho uma enorme admiração intelectual e acho que já é um diálogo que vem de mais tempo, né? São duas pessoas, enfim, que eu venho acompanhando e que vem me acompanhando desde que nós nos conhecemos. A Beatriz há um pouco mais de tempo, mas o Bruno também há tempo suficiente. Tanto é que, nesse interregno, ele escreveu uma tese dessa profundidade, enfim, dessa importância, né? Dessa densidade, era o que eu queria dizer. Bom, os elogios que o Bruno recebeu dos pareceristas do trabalho, da resenha, e uma resenha, as resenhas da GA são sempre conhecidas por serem duras, né? Do próprio Jacobs, que é criticado no trabalho, ele mesmo diz que é parte suspeita, e da Beatriz hoje me fazem, em função também do meu tempo, economizar nesses elogios. Eu posso dizer que acho a tese excepcional e poder discuti-la é um enorme privilégio. Poder lê-la, na verdade, já é um enorme privilégio, poder discuti-la aqui é um privilégio ainda maior. E quero dizer também que eu me sinto, de certo modo, também não apenas afetivamente suspeito, mas também intelectualmente suspeito. Eu concordo com 90%, 95% do que está dito. E de modo que eu tenho que as minhas contribuições aqui, minhas contribuições críticas ou mais como forma de perguntas, são, de fato, eu diria, elas são impregnadas da dinamicidade do discurso, né, do diálogo. São questões que eu mesmo busco me propor como reflexões, às vezes, sobre temas que me são muito caros também. Bom, nesse sentido, eu vou tentar ser breve, eu marquei muitos pontos e depois fui riscando os pontos de novo, vou tentar me concentrar ao essencial. Eu tenho 3 observações prévias sobre coisas que eu não vou dizer, numa espécie de contradição performativa, e depois eu tenho, acho que em torno de 10 pontos, mas eu vou passar rapidamente por eles. Se ficar longo demais, Vinícius, pode me interromper, porque, enfim, tanta coisa que a tese nos provoca a dizer, que certamente vai sempre faltar algo. Bom, as 3 questões prévias sobre as quais eu não vou tratar, mas que eu queria, de todo modo, anotar, são, em primeiro lugar, a questão, enfim, toda a parte de recepção crítica da, digamos assim, história intelectual da culpabilidade, sobre a qual o trabalho, em grande medida, se debruça. Eu não vou abordar especialmente, eu concordo com a maioria, a imensa maioria das críticas, e acho a maneira como você coloca a organização de ideias muito bem feita. Quer dizer, eu só teria elogios. E inclusive, essa separação, né, entre déficit de verificação, déficit de legitimidade, déficit de normatividade, me parece muito bem estruturado e clarifica muito bem o problema. Mas queria fazer uma anotação que me pareceu interessante. Quando me surpreendeu, em parte, a sua aproximação ao Binding, a maneira como você coloca o problema não propriamente da liberdade de vontade, mas da questão ontológica, do Binding como representante dessa concepção ontológica. Eu tenho minhas dúvidas nessa separação. É claro que essas coisas são sempre muito próximas, não é uma questão de acento. Mas eu tenho minhas dúvidas em relação a alguns pontos. Eu não vou me aprofundar nisso, mas achei interessante também
a vinculação que você faz entre pena retributiva no binding e culpabilidade que me levou a uma questão que eu vou abordar depois, de como esses conceitos que estão no cerne do pensamento de vários dos autores sobre os quais você se debruça, de certo modo, na sua própria proposta, um pouco se... Quer dizer, esse vínculo um pouco se desfaz. Eu acho que o próprio Jacobs aponta em algum momento isso na resenha dele, um pouco essa vinculação tão específica. E quando você fala, no caso do binding, sobre a relação entre ação e culpabilidade, como toda ação que interessa o direito penal seria ação culpável, é claro que isso me levou a pensar na teoria da ação do Jacobs e me levou ao questionamento, e isso é realmente uma pergunta que eu faço, por isso eu coloco como prévia, é a opção metodológica por não considerar os autores hegelianos. Isso me pareceu interessante, num texto que é essencialmente hegeliano, né, e abraça um ponto de vista hegeliano. Eu acho, sobretudo, o Berner e o Rechner seriam interessantes considerar como eles veem essa questão. De resto, essa cisão entre ação e culpabilidade, que é depois, a partir do List, pelo menos, do Behling, talvez, ela, digamos assim, se mantém a tal ponto que a ação em si acaba pouco iluminada, eu acho, nas suas conclusões. O segundo pré-ponto é essa questão, a relação, eu diria, entre o conceito específico de norma, que também me surgiu na reflexão sobre o binding, e o desenvolvimento da ideia de culpabilidade. Qual é a norma de que nós estamos falando especificamente? É a norma jurídica? É a norma social? E isso eu acho que tem importância também para aspectos específicos sobre os quais eu ainda vou falar um pouco mais especificamente, mas essa tensão entre normas sociais que influenciam o discurso jurídico e norma jurídica no sentido positivo, eu acho que essa tensão é muito importante para compreender o próprio conceito de culpabilidade. Ele marca, digamos assim, um nó que gera uma série de problemas. O terceiro ponto sobre o qual eu também não vou falar, mas eu queria elogiar, eu achei especialmente interessante a sua exposição da neurociência, dessas contribuições, mas me coloquei a questão seguinte, de certa forma, a discussão sobre o positivismo científico no século XIX tem uma comunicação com a dogmática penal, né? A partir do List, etc. Quer dizer, enfim, tantos outros. Tem, de fato, uma problematização. A discussão das neurociências me parece, de certo modo, um pouco deslocada. A recepção por parte da dogmática penal e da ciência do direito penal da questão da neurociência é sempre negativa. Porque eu não sei se nós estamos falando de categorias diferentes, eles não estão muito preocupados. Alguns estão até, neurocientistas, mas, no caso, não há uma recepção positiva do lado da dogmática penal, fora pouquíssimas exceções. Uma delas é o Fabrício, tem um ou dois textos interessantes sobre isso, mas, em geral, tem uma recepção muito positiva no sentido de uma transformação da dogmática. É mais uma abordagem, digamos assim, defensiva por parte da dogmática penal. Isso me chamou a atenção, quer dizer, embora eles sejam tratados no mesmo contexto, eu acho que tem uma questão, por assim dizer, topológica. Né? O debate sobre as neurociências ele é absorvido pela dogmática penal de uma outra maneira. Ou seja, ninguém pretendeu fundamentar uma dogmática penal a partir desses conhecimentos. Bom, agora eu vou aos pontos reais do trabalho, reais da minha discussão, da minha contribuição. A primeira delas também é abordada rapidamente na resenha pelo Jacobs, que é a relação entre instituições sociais, reconhecimento e Estado.
né? Você coloca o Estado, por assim dizer, como vetor, né? Como intermediador das relações de reconhecimento, com o que eu concordo, em parte, e talvez seja o fundamental para a visão da culpabilidade, por se tratar de uma instituição estatal. O que me chamou a atenção é o que fica de fora na ideia de reconhecimento desse campo, digamos assim, de reconhecimento intermediado pelo Estado, né? Quer dizer, uma grande parte da teoria do Honiton, eu consideraria, inclusive, a mais relevante, se passa fora dessa esfera, né? Quer dizer, o Estado permite de uma maneira, quer dizer, ele dá a margem, mas ela se passa no campo das relações humanas em si, de uma construção social, enfim, a esfera do amor, da amizade, todas essas, né, da família, quer dizer, todas essas relações que se passam dentro de uma moldura estatal, mas à margem de uma influência estatal mais direta, no que, inclusive, no direito à liberdade, vai ser a base para ele tratar das patologias jurídicas. E me pergunto quanto essa outra dimensão tem influência, se é que tem, no conceito de culpabilidade, no conceito de reconhecimento que é usado. É um reconhecimento parcial, ou seja, me parece que, de certo modo, falta um pouco de esfera da eticidade nessa concepção, onde o Estado desempenha um papel tão determinante. Embora eu entenda que a questão do Estado está, e aí me parece que, na verdade, vai ser o grande problema que eu vejo na recepção pelo direito penal da teoria do reconhecimento nesses modos. Mas, enfim, o Estado tem um papel, sem dúvida, fundamental na responsabilização, mas você fundamenta essa responsabilização, me parece, em parte, em questões que se dão necessariamente, por definição e normativamente, a par do Estado, não? Onde o Estado é apenas ele não chega a ser um intermediador, na verdade, ele é muito mais um possibilitador externo, quase, eu diria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a da relação, a Beatriz tocou nesse ponto, eu acho, por outro ângulo, o problema da relação entre a autonomia política e as condições materiais, as condições concretas para o desenvolvimento da autonomia política. Eu percebo, e nesse sentido me vinculo à concepção do Klaus Günther como uma concepção de matriz, nesse sentido formal, de matriz kantiana, né, da ideia de você, no mínimo, independentemente do conteúdo da pena e da matéria proibitiva, você tem uma certa estrutura de justiça em que as pessoas que podem participar do processo de produção normativa são também aquelas que devem ser afetadas por essas normas, por eles mesmos criadas. Que isso só funciona como idealização, ou seja, como índice do falso, me parece claro. E como índice do falso, isso determina que, bom, quando esse processo de comunicação política falha, e ele falha por diversas razões, em geral, por razões de falta de distribuição de bens, eu diria, de falta de acesso à educação, etc., como você coloca, quando esse processo, então, falha, é preciso que, de alguma maneira, se altere esse arranjo, né, nessa estrutura formal de justiça. E até aí eu consideraria que o próprio Günther também vê assim. Porém, isso Obrigado, Vinícius. Pode deixar. A gente sempre fala mais do que quer, né? Eu vou passar rapidamente pelos demais pontos. Até porque eu acho que esse segundo ponto é o fundamental. Até na medida em que esse aspecto da autonomia política é preservado e essas condições materiais são atreladas a ele, me parece que a estrutura de comunicação se mantém. E isso abre um espaço à crítica, ou seja, mostrar, bom, esse processo formal não funciona, embora ele seria estruturalmente correto, mas ele não funciona por falta de condições materiais.
O que eu me pergunto é se, na sua proposta, assim como, de certo modo, na do Zaffaroni, não existe uma autonomização das condições materiais em relação à autonomia política. E, nesse sentido, essa autonomização leva à questão de, bom, que é uma questão, acho que proposta muito claramente pela Beatriz no início da fala dela, bom, mas a pessoa, em determinados contextos, então nós dizemos que ela não foi reconhecida e ela não tem a mesma autonomia política. Quer dizer, eu acho que as coisas precisam ser, no fundo, o que mantém o vínculo é a própria autonomia política, me parece. O terceiro ponto é que essa autonomia política leva necessariamente a uma certa abertura sobre o que pode ser matéria de proibição. O conceito material de crime é um conceito material, mas que depende de uma dinamicidade na escolha de bens jurídicos, ou, enfim, de matéria de proibição. Me parece que uma concepção baseada na eticidade, baseada na ética, tal como a da teoria do reconhecimento, isso fica muito claro no seu último capítulo, gera uma obrigação positiva de proteção da liberdade, mas não apenas da liberdade como categoria política, mas também de condições materiais. E o quanto isso é enfim, uma proposição crítica, ou melhor, quanto isso permite uma mirada crítica, e o quanto isso, na verdade, não é muito mais um giro positivo do seu trabalho, no sentido de necessariamente levar a criminalizações, essa dúvida, para mim, persistiu. O quarto aspecto é vinculado à questão da reconstrução normativa, né, essa ideia de crítica imanente de reconstrução normativa, e aí eu me pergunto, resumindo bastante esse ponto, a culpabilidade é parte das instituições normativas positivas de reconhecimento, e como você conclui, ela gera reconhecimento, ou ela é, tal como nos direitos humanos negativos, por assim dizer, um aprendizado concreto, histórico, negativo, que se volta contra injustiças históricas, mas reconhece, na verdade, quer dizer, ela surge, por assim dizer, de um substrato de violência e se opõe a isso como categoria negativa, ela é uma instituição positiva que gera reconhecimento. Porque do último capítulo eu tendo a acreditar que é essa a segunda opção, mas eu acho que essa segunda opção ela é menos limitadora, segundo os seus próprios postulados, do que a alternativa primeira. A relação entre culpabilidade e pena, que era o quinto ponto, eu já coloquei, eu não vou colocar aqui agora, mas o quanto isso é importante na sua construção. Você diz que só é capaz de culpabilidade aquele que é um cidadão concreto. E aí eu queria te perguntar, eu vou só ver quanto tempo já tem que eu fui avisado dos 5 minutos. Eu acho que eu tenho mais um. Eu queria te perguntar sobre a operacionalização dessa questão. Eu acho que ela fica um pouco tímida na sua tese. A construção teórica é muito robusta, mas você diz, bom, ela pode, em alguns casos, excluir a culpabilidade, em outros casos, reduzir a culpabilidade. O que é uma conclusão a que se já chegou antes, talvez com fundamentos menos robustos. Mas eu acho que seria interessante pensar na operacionalização disso, porque existe, por assim dizer, uma distância grande entre a prática do sistema penal e essa tese. Né? Na verdade, é o contrário. A ideia de seletividade penal diz exatamente o oposto. As pessoas que são mais selecionadas, portanto, a quem é mais atribuído... E aí eu queria recuperar, que é o ponto seguinte, juntando, tem um sentido crítico em falar sobre a atribuição de responsabilidade e atribuição de culpabilidade, ou seja, culpabilidade como atribuição, que é dizer que, bom, de certo modo, existe algo externo aos indivíduos e isso reflete a realidade concreta. Ou seja, existe uma tensão entre esse processo, digamos assim, positivo, político, democrático, de produção da culpabilidade, e uma visão de que isso, na prática política, se dá como atribuição. Né? Quer dizer, a consequência da tese, que me parece pouco operacionalizada, de que as pessoas têm uma redução de culpabilidade ou uma exclusão de culpabilidade, ela reflete o contrário do funcionamento do sistema penal, de modo que a culpabilidade, em concreto, funciona de forma oposta. O ponto seguinte seria
se na fixação sobre uma ideia de culpabilidade não haveria um indício do que o Honneth mesmo fala, trata como no livro, na esfera, na liberdade do direito, como patologia do direito, uma especial consideração da culpabilidade e do direito penal como forma de reconhecimento, de solução de conflitos, de reconhecimento intersubjetivo, e o quanto isso veda espaços para um reconhecimento alheio ao direito penal e à responsabilização penal e à culpabilidade penal. E, por fim, a última questão, já que eu excedi meu tempo. No fundo, e eu acho que isso também se comunica, de certo modo, embora também por outro ângulo, com algo que a Beatriz colocou, no fundo, a culpabilidade ela é uma manifestação de liberdade política, de liberdade jurídica, de liberdade moral ou ética, quer dizer, ética no sentido, não moral, mas ética no sentido hegeliano, honnetiano, ou ela é um entrecruzamento desses campos, e isso para mim não ficou especialmente claro. Bom, são todos temas que me interessam muito. Se você puder depois falar alguma coisa a respeito, eu ficaria mais do que tudo grato, porque são temas que também me provocam constantemente e, enfim, agradeço a possibilidade desse diálogo e a atenção e paciência de todos. Obrigado, Antônio. Devolvo rapidamente ao Bruno para que faça a resposta aos dois debatedores iniciais e depois a gente abre aqui para os demais que quiserem fazer perguntas. Bruno, se tu puder ser objetivo, porque a gente passou um pouquinho do tempo na primeira parte para a gente conseguir depois fazer as perguntas dos demais também. Tá. Obrigado, Vinícius. Vou tentar aqui trabalhar esse material riquíssimo que a Beatriz e o Antônio trouxeram. Eu já agradeço muito, realmente, a contribuição do Antônio e da Beatriz, e provocações tão interessantes. Eu vou começar de trás para frente, vou ver o que eu consigo responder. Eu penso, Antônio, que se trata, de fato, de uma liberdade jurídica. A gente está falando da culpabilidade jurídico-penal e de qual liberdade individual interessa para a culpabilidade jurídico-penal. E aí o que eu procuro trazer é que a gente tem uma concorrência de metodologias, que buscam trazer o sentido da liberdade individual e o significado, da culpabilidade. E aqui eu faço uma opção clara pela filosofia social, e eu acabo me aproximando de algo que eu penso ser uma espécie de ontologia social. Então, o grande valor por Honneth, historicamente construído nas sociedades modernas, é a liberdade individual, o reconhecimento da liberdade individual. Então, aqui a gente pode dizer que é um conceito jurídico penal de liberdade individual, mas que bebe na filosofia social, numa ontologia social, como fonte do desenvolvimento dessa categoria jurídica. Me parece que eu procuro trabalhar as outras perspectivas, cada perspectiva chega a um conceito jurídico e parte de determinada fonte, por assim dizer, seja as ciências naturais, seja a filosofia, seja a própria sociologia. Então, com relação a esse ponto, uma liberdade jurídica, portanto, mas que bebe nesse conceito interdisciplinar, assim, aberto para outras searas do conhecimento, dos próprios processos do conhecer dentro dessa ideia de epistemologia. Com relação à seletividade, de fato, o conceito que eu procuro trazer de culpabilidade é um conceito contrafático, por assim dizer, alimentado por uma crítica do direito. De fato, existe a seletividade. E me parece que um dos problemas do funcionalismo é não trazer um conceito que corrija essa seletividade. Se eu vou pela prevenção geral, eu reforço essa seletividade. Então, a seletividade é um achado que vem da sociologia criminal, que vem da criminologia pós-labeling approach, uma criminologia crítica, e que eu busco, de alguma forma, incorporar no conceito. Então, justamente, a ideia é um conceito de culpabilidade que vai na contramão dessa seletividade. Então, o sujeito que padece do déficit de reconhecimento,
esse sujeito vai ter uma censura diferenciada, né? Se a gente imaginar aquele sujeito, né, em contexto claro de vulnerabilidade, sim, o sistema penal tende a selecionar esse indivíduo. A ideia aqui é justamente um conceito dogmático que se contrapõe a isso, né? Então, incorporar dentro do conceito dogmático essa perspectiva que vem também de uma criminologia mais crítica. Com relação a promover reconhecimento, sim, me parece que dentro de uma ideia até de fundamentos da pena hegeliana, e aí a tese é realmente bastante hegeliana, eu censuro aquele que recebeu o reconhecimento, portanto, ele tinha liberdade individual para capacidade para realizar o delito, é aquele que recebeu o reconhecimento e não reconhece o outro. Essa seria a ideia do ilícito típico material, o não reconhecimento do outro por um comportamento que fere o outro. E ao eu censurar o não reconhecimento, eu estaria promovendo o reconhecimento. Então, de alguma maneira, sim, o direito penal, e aí a gente está trabalhando, de fato, na legitimidade da intervenção criminal. Então, seria legítimo porque o direito penal está reconhecendo liberdade individual ao censurar esse indivíduo, né, que recebeu o reconhecimento, que não reconheceu o seu par, né, e que agora está sendo censurado. Tem uma matriz clara, realmente hegeliana, aqui, de fundamentação, de fato, e poderia ter trabalhado os hegelianos que também antecedem Binding até, e nesse sentido, acho importante, acho que na versão em português eu quero fazer isso, sim, sem dúvida, trabalhar esses hegelianos. Com relação à liberdade individual, reconhecimento em si, o que eu procurei trabalhar, né, e aí vem o debate com o Klaus Ginter, que vocês dois trouxeram essa questão, é que o que eu procuro trazer com relação ao Klaus Ginter é um preenchimento material, né, das disposições do jogo democrático que ele coloca. Ele não diferencia, de fato, o Antônio trouxe, mas se funcionasse, né, a autonomia política, se aquele enredo funcionasse adequadamente, eu não precisaria dar espaço, né, falar da liberdade no sentido ronitiano, o conceito habermasiano bastaria. O problema do Klaus Ginter, nesse sentido, é que ele não diferencia o cidadão formal do cidadão material. Ele não reconhece a possibilidade de existência de um cidadão formal, mas que padece do reconhecimento material. Essa figura não existe para ele. Não que não estaria aberta a existir, mas por isso que o conceito que ele traz de liberdade individual, ele não é material. E eu queria... A ideia era de trabalhar um conceito positivo, concreto, com condições empiricamente verificáveis, e material da liberdade individual. Então, nesse sentido, eu acabo construindo a linha argumentativa de que o conceito do Klaus Ginter seria meramente formal. Por isso, que essa categoria, o cidadão formal, né, que padece de reconhecimento material, ele não existe, ele não é abarcado pelo conceito de culpabilidade do Klaus Ginter. E aí, a sua face de não realização não é diferenciado. Entendeu? A ideia era trazer um conceito jurídico penal que conseguisse diferenciar, no momento da censura, o cidadão meramente formal, né? Essa é a ideia. E o foco aí, me parece estar, a ideia é justamente na relação assimétrica entre indivíduo e Estado, né? A gente está falando de qual liberdade interessa para o direito penal, né? E se nessa medida de liberdade não tem também o reconhecimento que está para além do Estado, provocação que o Antônio trouxe, provavelmente sim, né? E aqui ele estaria, assim como ocorre nos outros conceitos, de alguma forma presumida na sua existência, né?
mas qual é a liberdade individual que interessa para o direito penal? Isso a Bia trouxe essa questão também, se não haveria um compatibilismo, né? Sim, eu trago justamente essas perspectivas como perspectivas, cada uma tem o seu modo de ver o objeto, que concorrem, né, pelo significado da liberdade individual. E não se exclui, não se exclui os achados da neurociência. Somente estou propondo uma outra perspectiva, os achados das ciências naturais, né? Eu estou propondo uma outra perspectiva. E, claro, não caio num indeterminismo radical, é determinista, sim, porque justamente, mas o que está determinando são as questões intersubjetivas sociais. É isso que eu procurei trazer para o conceito. Com relação ao que a Bia falou também, a essa autonomia política que não é trabalhada nos primeiros autores, sim, isso acaba, isso vai se abrindo ao longo da tese, né? Se trabalha inicialmente porque justamente vai ganhando complexidade a questão política e questões sociais que eu poderia ter trabalhado melhor nos primeiros autores, mas eles também não trazem essa questão na construção do conceito de culpabilidade, né? A ideia é justamente essa. Foram muitas as perguntas. O objetivo foi tentar trazer com relação ao conceito do Günther, né, a crítica que o Honneth faz ao Habermas, né? Então, justamente de preenchimento material dessa teia do discurso, né, dessa teia comunicativa de discurso, com a ideia de reconhecimento. Que é a crítica que eu coloco, que se pressupõe que o cidadão formal já tem a liberdade individual, que vai justamente fundamentar a construção, dentro do marco comunicativo, da ideia de liberdade individual. Essa circularidade formal, eu busquei, de alguma maneira, tentar trazer um elemento material. Não, então o Estado vai agir positivamente com relação a essa produção. Acho que a ideia é essa de preencher materialmente o cidadão do Klaus Günther. Assim, essa é a ideia. Mas não fica um conceito desgarrado também da construção comunicativa. Eu estou falando de uma construção comunicativa, intersubjetiva, né? Então, os pontos em comum com a teoria do professor Klaus Günther são muitos. Enfim, os questionamentos foram riquíssimos, a gente poderia ficar horas discutindo, de uma qualidade assim. Eu agradeço muito realmente pela seriedade, como vocês se debruçaram pelo trabalho, a Beatriz, o Antônio, que me deixou muito, muito realizado, muito contente. E eu agradeço mesmo a seriedade com que vocês encararam, né, a nossa atividade hoje. A gente precisa também, o Bruno, por enquanto, tem só resenhas alemãs, a gente precisa de resenhas brasileiras, então Beatriz e Antônio foram mais do que convidados para escrever uma resenha, e o seminário tem parceria tanto com a RBC Crim quanto com a RBDPP para publicar as resenhas, então fiquem bem convidados para escrever uma resenha e a gente encaminha para a publicação nas revistas depois. Passando agora para o debate... Desculpa me interromper, Vinícius, eu só ia dizer que se há uma perspectiva próxima de publicação em português, talvez valesse a pena esperar. Sim, também, se ele for traduzir a tese, mas de qualquer modo, já ficam desde já convidados para escrever as resenhas. Agora, dando andamento aos demais colegas que estão presentes, o Bruno Amaral disse que quer fazer pergunta, Bruno Leitão também, eu também gostaria, agora o Felipe levantou. Então, peço que todos sejam bem objetivos, fazer uma rodada de perguntas e a gente passa para o Bruno finalizar depois. Então, agradecendo também a participação de todos, passo inicialmente ao colega Bruno Amaral. Bom dia a todas e todos. Obrigado, Vinícius. Bruno, duplamente parabéns, né? O Bruno está integrando agora o nosso programa de pós-graduação. Eu tenho aí a oportunidade de conversar com você, Bruno, e não li a sua tese, tenho muito interesse. E
Eu gostaria de fazer comentários muito breves, né? Você mencionou subcidadania, isso me recordou muito a tese do Marcelo Neves, do início da década de 1990, quando ele faz uma interpretação, né, da teoria sistêmica a partir de chaves explicativas na modernidade periférica, e ele se utiliza dessa categoria de análise subcidadania, que aparece na sua fala, mas aparece lá também sobre cidadania, ou seja, ele coteja essas duas categorias de análise que talvez sejam interessantes na lente que você propõe. Uma questão que me chamou muito a atenção é essa abertura, e talvez aí eu tenha condição de dialogar mais proximamente contigo, está relacionada à própria proposta do Honneth nesse diálogo, nessa abertura empírica que ele faz de Hegel para Mead e Winnicott. E essa transição me chamou muita atenção, principalmente em relação às críticas contemporâneas que o próprio interacionismo simbólico, em chave histórica, Mead é uma figura importante que vem da criminologia norte-americana com o interacionismo radical do Athens, Lonnie Athens, que é um autor muito importante no debate contemporâneo do interacionismo radical, e ele vai propor uma reformulação bastante grande das linhas gerais colocadas por um dos autores-chave da teoria do reconhecimento na perspectiva Honnetiana, onde ele vai colocar que uma das questões mais negligenciadas no interacionismo simbólico está associada às relações de dominação que possibilitam formas de socialização violenta. E é de Athens onde a gente vai ter a concepção, uma das concepções-chave, né, do debate contemporâneo da sociologia da violência, que são os processos de violentização. Então, diferentemente do Mead, ele vai propor que nós temos, ao contrário do outro generalizado, mediado por contextos de conformação de consenso, nós temos uma outra categoria que ele vai chamar de comunidade fantasma, que remete aí um diálogo com autores também da psicologia, na chave desses processos de socialização desde a família, né, da socialização primária. Enfim, ele traz uma outra concepção que me parece que interpela diretamente as escolhas do próprio Honneth na conformação dos autores-chave da sua discussão. E, para finalizar, uma outra questão, e essa abertura que você faz com a teoria social e com a criminologia crítica, ela me remete também aos debates que se sucedem a partir da década de 1970, que vem com as criminologias críticas de matriz não marxista, sobretudo aquelas orientadas por concepções feministas, concepções da teoria racial crítica, abordagens decoloniais, mas, sobretudo, um elemento-chave que, ouvindo a sua fala, me interpela diretamente, está relacionada às chamadas criminologias interseccionais, críticas interseccionais, que consideram como elemento-chave de análise a questão da interseccionalidade, que se relaciona às múltiplas relações de vulnerabilidade, que vão muito além da questão social, que estão associadas, por exemplo, a estruturas patriarcais ou estruturas racistas, que moldam as subjetividades. E isso tudo, me parece, traz componentes para um diálogo bastante complexo, com demandas de novos movimentos sociais em relação às temáticas da responsabilização, porque tudo isso coloca na mesa uma composição, né, muito mais ampla do ponto de vista das vulnerabilidades. Bom, era isso que eu gostaria de trazer e parabéns, Bruno. Ansioso em ler a sua tese. Perfeito, obrigado. Passo agora ao Bruno Leitão. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, agradeço o convite em participar do seminário de teses.
Bruno, primeiro eu quero lhe dizer que você é um cara extremamente corajoso em entrar nessa problemática da culpabilidade associada a um dos autores que você fez. Por que eu estou falando isso? Porque eu desisti de fazer o que você fez. Em um dado momento, eu pensei exatamente em escrever algo muito semelhante ao que você pensou, sobre buscar resolver esse problema numa perspectiva dogmática. E vou me valer aqui da observação da Beatriz, estou cheio de coisa anotada aqui, tentar ser breve, que é como se houvesse um foco na questão da aplicabilidade. Sanches refletisse sobre isso numa crítica sobre a pós-aplicação da norma penal. E quando eu desisti de percorrer o seu caminho, eu passei a raciocinar, a refletir sobre isso numa perspectiva pré-norma. Por que eu estou usando essa terminologia? E aí já vem aqui a minha observação. Na construção da sua tese, há ali dentro um resgate da perspectiva do Hegel sobre a reconstrução normativa da eticidade? Eu acredito que sim, direto ou indiretamente. E por que eu trago esse questionamento com base naquilo que eu passei a refletir sobre a culpabilidade? Eu passei a percorrer mais análises sobre essa perspectiva, muito mais sobre uma perspectiva do procedimentalismo, por isso que eu falo pré-norma, em autores, por exemplo, como Rainer Forst, alguém que também estava próximo de você na escola de Frankfurt. Entendendo na minha perspectiva, e isso casa com uma das falas dos colegas, que talvez resolver situações como essa, isso não é uma perspectiva pessimista, eu creio muito que você pode construir algo para nos auxiliar na perspectiva dogmática, que o procedimentalismo ético, que poderia ser tratado em algumas questões, eles poderiam muito mais ser úteis a críticas como as que a gente vê em Anthony Duff, em Philippe Petit, que a gente precisaria informar mais a sociedade sobre direito, que a gente precisaria, talvez, mais trazer alguns grupos éticos como esse para participar da construção da norma penal. Por que eu estou falando isso? Hegel é um dos caras mais injustiçados da filosofia, né? Ele acaba sendo útil para autores extremos de qualquer dos lados. E a gente esquece que Hegel, quando refletia sobre a perspectiva ética, ele era um cara muito otimista sobre a perspectiva do espírito do povo alemão. Mas essa perspectiva da reconstrução normativa da eticidade, ela é muito útil para nós que vivemos em sociedades pluralistas, justamente para trazer uma perspectiva ética, em que esses pequenos grupos éticos venham a participar da construção da norma penal, passem a ser informados. Duff, ele faz críticas muito curiosas, por exemplo, até sobre a linguagem do direito para a grande comunidade. Então, eu entendo que essa ideia de reconstrução normativa da eticidade, eu espero muito que você consiga formalizar isso de uma maneira concreta, no ser útil à comunidade. Inclusive, para me mostrar assim, Bruno, você poderia ter continuado aí nessa perspectiva. Então, meu questionamento é esse: como que você vê essa perspectiva antes mesmo da dogmática, em ter tudo que Honneth traz, em ter tudo isso que Hegel nos traz sobre a ética, por essa questão procedimental em construção da norma penal, algo que você também pensa em operacionalizar mais à frente? Certo, Vinícius. Obrigado. Isso, está ótimo. Obrigado, Bruno. Passo agora ao Felipe de Lourenço, depois Marcelo também pediu, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta e devolvo para o Bruno ao final. Então, Felipe. Obrigado, Vinícius. Vou tentar ser rápido também. Primeiro, de novo, elogiar ao Bruno por essa tese, né, que ela tem realmente um elemento, diria, revolucionário aí, de tentar colocar esse conteúdo material a partir de um fundamento social que faltava, né? Nós temos alguns autores que defendem essa ideia, mas sem um fundamento filosófico, e Bruno tentou fazer isso, então o próprio fato de ter recebido uma resenha do Jacobs mostra a qualidade. Eu tenho uma questão que nós já conversamos algumas vezes, eu e o Bruno, mas não profundamente, eu queria ouvir um pouco a respeito, que é essa questão, parece que a sua tese tem uma ideia de um embate entre o formal e um material, você mesmo colocou isso, né? Entre o abstrato e o concreto. E você coloca, muitas vezes, o formal como algo ruim, eu tenho essa impressão. O ser formal é um problema, então nós temos que materializar isso, nós temos que concretizar.
Você adota, a meu ver, então, aí a ideia é a crítica que Hegel faz a Kant, né, na ideia de não um conceito abstrato, mas uma ideia, no sentido de um conceito efetivado, a liberdade tem que ser institucionalizada, e que depois é transportada também para a crítica do Honneth ao Habermas, na ideia de que ser um cidadão não é simplesmente poder participar do jogo democrático, né, abstratamente, mas também ter as condições efetivas para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que aqui o que eu sinto é que falta também reconhecer, e eu não sei se você faz isso, você pode me explicar um pouco mais, um valor ao formal. O que eu digo isso? Por exemplo, o conceito de dignidade que nós adotamos, em geral, de dizer que todo ser humano é digno pelo simples fato de nascer ser humano e ser capaz de delimitar os próprios fins, dar os próprios fins, isso por si faz ele digno. E aí nós não vamos discutir se concretamente ele agiu de uma forma a se tornar digno, a merecer dignidade. Ele é digno por ter nascido humano e isso, capaz de racionalidade. A mesma coisa nós temos no conceito de pessoa do direito. O conceito de pessoa no nosso Código Civil diz que você nasce e a partir do nascimento você é pessoa. E aí nós tivemos, por exemplo, uma tentativa de materialização desse conceito de pessoa bastante conhecida, o direito penal do inimigo do Jacobs, de dizer que a pessoa ela tem que se fazer, assumir a possibilidade de assumir direitos, de ter direitos, também implica que ela se obrigue, né, cumpra as obrigações. Então me parece que o conceito formal, ele traz certas vantagens e ele é necessário nesse sentido. A dignidade tem que ser atribuída a todo ser humano. Por que eu digo isso, então, aqui? Porque a questão é que você trabalha, quando você fala dessa materialização da liberdade, que vai dar um fundamento para a culpabilidade, e até o professor Bruno Amaral Machado falou nos conceitos de subcidadão e sobre-cidadão, você trabalha como se esse conceito de liberdade fosse levar apenas a esse conceito material de liberdade, de não ter uma deficiência de direitos sociais, de educação, de saúde, acesso, etc., ela levaria apenas a uma redução da pena. Então, quando alguém não teve esses acessos, ela vai ter a pena reduzida. A minha questão é, se você defende uma materialização do conceito de liberdade que dá fundamento à culpabilidade no direito penal, e aqui você faz uma crítica aos conceitos meramente formais de liberdade, e, como eu dei o exemplo também, existem outros conceitos formais que são importantes. Por que isso não leva a uma consequência de quem tem mais acesso ter que receber uma pena maior? Porque essa culpabilidade para cima, materializada, ela também não leva a uma punição maior. E um outro problema, por exemplo, se é um conceito material e concreto, nós temos no Código Penal a inimputabilidade aos 18 anos. Me parece que uma visão consequente de uma ideia material de imputabilidade, ela teria que deixar esse critério aberto, para você poder estabelecer, no caso concreto, se a pessoa era ou não livre. E, de novo, eu não estou defendendo isso. Eu acho que tem um problema e que nós temos que ter um critério formal. E aqui é uma importância de um conceito formal. Eu queria saber se você trabalha e por que esse limite, por que essa sua visão ela é unilateral da materialização? Por que ela não leva a outras consequências? Não sei se foi clara a pergunta, mas essa é a ideia. Me parece que tem uma importância do conceito formal também. Tá ótimo. Agora, Marcelo? Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, um motivo de honra e um prazer estar aqui com vocês, tantos colegas capazes, inspiradores, que eu tenho a honra de conhecer. Eu acredito que a arguição que foi feita aqui pela professora Beatriz, pelo professor Antônio Martins, não fica nada a dever à analítica do common law, à erudição ibérica, à sistematização alemã. E é certamente algo que se deve também à qualidade da tese que o Bruno Buonicori produziu na Alemanha, sem deixar de esquecer, sem deixar para trás o local de onde ele veio. Uma das críticas que a gente recebe quando vai estudar na Europa é se a gente vai participar só do debate europeu ou se a gente vai participar de um debate mundial que tem certamente uma radicalização
um enraizamento de acordo com a perspectiva de mundo que a gente segue. Eu tive um pontual só contato com o Bruno, uma vez que ele teve uma conferência no Brasil e produzia a tese, quando eu perguntei para ele qual era a ligação, então, desse déficit de formação relacionado a direitos fundamentais sociais que estão positivados na Constituição. E a segundo momento, talvez, foi, Bruno, no momento de alforria teu, que era, tu tinhas entregue a tese, eu passei por Frankfurt e aí nós conversamos, então, assim, no momento de ampla liberdade do espírito do doutorando. Então, eu não conheci propriamente esse processo de construção da tese, e para mim é certamente um orgulho ver um brasileiro recebendo 2 recensões, talvez um dos maiores professores dos últimos tempos da Alemanha se dedicou a ler o teu trabalho e responder algumas questões. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de estudar a tua tese, assim como fez a Beatriz e o Antônio, e o farei. E a minha questão é muito simples. Eu gostaria, se fosse possível, trazeres para nós uma diferenciação mais clara entre 2 elementos que tu tenta superar. Não é? Tu disseste a liberdade, sistematizou de uma forma, se eu entendi bem, a liberdade ou ela é verificável ou ela é atribuível. Então, uma visão do funcionalismo botaria a liberdade como atribuível. É mais ou menos o que o Felipe disse aqui para a gente tem a atribuição da dignidade, é uma noção de ciência política que se faz, né, até numa noção de igualdade de todos perante a lei. E aí depois tu disse assim, não, a gente tem que vir com um conceito mais rico, intersubjetivo, que é o conceito de reconhecimento. Qual é a diferença de verificação e reconhecimento em relação ao déficit de formação dessa liberdade? Porque me parece que uma das perguntas que o professor Gunther Jacobs disse é como é que eu vou saber exatamente que teve aquele déficit na formação? Eu vou presumir que teve um déficit na formação, porque aí muitas das perguntas que a professora Beatriz colocou aqui fazem ainda mais sentido na forma que ela diz. Tem pessoas que podem ter vivido uma situação muito precária de vida, e tem entendido a norma. E tem outras pessoas que podem ter uma situação de uma amplitude de direitos sociais e não ter entendido a importância da norma no sentido, e aqui eu não faço nenhuma omissão, ontológico, de perceber que há um limite no exercício da nossa vida. E a segunda pergunta, se tu pudesse também falar um pouquinho, era se a tese supera a ontologia, a fenomenologia na sua fundamentação, ou ela acaba observando uma relação intersubjetiva mediada pelo Estado, que é um fenômeno, ou isso é uma presunção política na ordem democrática dos países pluralistas que estão sob a égide de uma Constituição. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Rapidamente, um pouco como intruso num debate tão profundo de direito material, eu queria fazer uma pergunta, algo de direito processual, que eu já conversei com o Bruno há algum tempo, e, além disso, ressaltar a grande alegria que é ser amigo do Bruno e ver esse reconhecimento tão merecido da qualidade dessa tese e da contribuição que ela traz para o próprio debate europeu e alemão. A minha questão seria, Bruno falou sobre como se deve, ou como ele propõe a inversão dessa verificação sobre as condições de liberdade, que não seria uma verificação subjetiva, mas sim uma verificação de se o Estado ofereceu as condições dessa liberdade. No processo penal, isso ressalta a importância de relacionar os conceitos materiais e processuais. Diversos conceitos materiais da doutrina majoritária não são verificáveis empiricamente, como o Bruno falou, e isso inviabiliza a prova no processo penal, isso inviabiliza a verificação dos fatos no processo penal, porque a prova fica inviável durante a instrução probatória. E, pelo que eu entendi, então, Bruno sustenta que, para a verificação da culpabilidade, é necessário perceber se o Estado ofereceu as condições ou não desse reconhecimento dessa liberdade. Como o conceito majoritário por exemplo, da culpabilidade no nosso direito penal, ele não tem essa possibilidade de verificação,
como regra, no processo penal, a gente presume a culpabilidade. A acusação não prova a culpabilidade, a acusação, não, como regra, não prova ilicitude, e há toda uma discussão no processo penal de se alguém alegar uma exclusão da ilicitude, quem tem que provar, se há inversão da prova ou não. Então, a partir do teu conceito, me parece que a gente poderia avançar um pouco sobre o ônus probatório da acusação na demonstração da culpabilidade. E o que tu acha sobre isso? Como que se aplicaria isso no processo e como que esse ônus probatório poderia se colocar? Se colocaria em todos os processos, seria algo automático, o Ministério Público sempre precisaria provar essa condição de liberdade oferecida pelo Estado. Mas acho que o debate foi bem interessante e devolvo, então, ao Bruno para fazer as respostas e as considerações finais. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado a todos. São muitos questionamentos relevantes, importantes, que tocam a tese, de fato, em seu cerne. Com relação à pergunta do Bruno Amaral, gostaria de agradecer a pergunta do Bruno e dizer que é um prazer conhecê-lo aqui também, pessoalmente, ainda que por vídeo. Com relação ao conceito de subcidadania e sobrecidadania, né? Sim, é do Marcelo Neves, esse conceito é dele, e na tese é trazido como conceito dele também, né? A relação que ele traz entre o indivíduo e o Estado, subcidadania e sobrecidadania, na modernidade periférica, né? Trabalhando justamente a América Latina, e essa era a ideia, justamente trazer um vetor de América Latina, de realidade concreta, ao conceito dogmático. Mas eu não trabalho, e aí vamos imaginar que o sujeito tem, então, uma super-cidadania ou sobre-cidadania. Isso demandaria uma censura maior? É a questão que o Felipe traz também. No meu modo de ver, não. Porque a gente está no limite do fato. Entende? Eu estaria ultrapassando o fato, eu estaria punindo esse indivíduo por algo que ele é. E eu acabaria entrando numa zona de direito penal do autor. A gente está aqui no debate de direito penal do autor, direito penal do fato. Eu posso vir do fato para baixo, diminuindo a censura, de acordo com a realidade do que aquele indivíduo é concretamente. Eu não ultrapasso o limite do fato, eu vim do fato para baixo. Mas eu não poderia ir do fato para cima, para mais, né? Porque aí eu estaria dentro de uma ideia de direito penal do autor. É realmente algo que eu não comungo com essa ideia de direito penal do autor. Então, é a responsabilidade pelo fato, né? Mas na medida da sua liberdade. E aí eu vou considerar para redução ou para eventual exclusão, né? Do fato para baixo sempre. Essa, né, seria a ideia. Com relação à criminologia, a criminologia feminista, a criminologia que traz a questão racial, eu julgo importantíssimo, de fato, essa ideia de criminologia crítica, né, barata, que a gente tem mais década de 70, uma criminologia reducionista marxista, por assim dizer, né? Acho que existe aí o fenômeno do reducionismo materialista, né, que é algo que o Garland coloca também, e que existem outras variáveis nessa equação da punição, sem dúvida. Aqui, eu acabei me focando nos direitos fundamentais do artigo 6º, porque justamente a gente está falando de uma relação entre Estado e indivíduo. É isso que eu procurei trazer. Porque a culpabilidade é uma censura estatal, né? Agora, esses outros influxos, né, que não ligados diretamente à questão social, não estão ligados diretamente à questão social, mas me parece que estão ligados à questão da liberdade individual, né? Todo material que a gente recebe da criminologia feminista, da criminologia que traz as questões raciais, são variáveis que estão na equação da punição, né? E que estão ligados à liberdade individual também, né? Ronte, na reconstrução imanente dos valores da modernidade, né, que é a metodologia dele, ele vai trazer a liberdade individual, né? Então, o reconhecimento da liberdade individual. E eu acho que sim, isso tem que ser trabalhado dogmaticamente, né? Se eu vou abrir o flanco para uma criminologia crítica,
Isso não pode se dar na via de um reducionismo materialista, também, por assim dizer. Eu acho que essa questão é muito relevante. Aí o método da reconstrução normativa, que o Bruno Leitão trouxe também, como método que o Honneth traz, bebendo em Hegel, e trabalha a liberdade individual, portanto, como uma realidade historicamente construída. Né? O Bruno toca na questão da ética do discurso também. Né? Me parece que o Honneth já se movimenta numa ética do reconhecimento, mas que não exclui a ética do discurso, né? Na construção da categoria. Eu vejo assim, uma questão que a Beatriz trouxe também, né? Separar, então, o que seria uma culpabilidade material de uma culpabilidade formal. Acho que se a gente tiver uma culpabilidade que pressupõe uma liberdade somente formal, né, a gente vai estar caindo num positivismo extremo, de um lado. Outro extremo seria a liberdade ontológica natural, que seria o direito natural. Os dois grandes extremos seriam versões mais puras de positivismo de direito natural. Me parece que essas formas de fundamentação estão em algum lugar entre esses extremos. E eu pendo mais para a necessidade de uma fonte material. E aí essa fonte, respondendo a pergunta também de alguma maneira do Marcelo, pressupõe um fenômeno ontológico, sim, um fenômeno de ontologia social, né? Não a ontologia da coisa, né? Lá da estrutura lógica da coisa, que o Weltzer usa, né? E que a ontologia da coisa já seria algo pré-virada comunicativa, né? E aí entra o Heidegger na questão, o professor Faria Costa. Eu muito pensei também sobre isso, que no mestrado trabalhei com a teoria do professor Faria Costa, o professor Fábio, que tem uma matriz heideggeriana. Me parece que não são compatíveis de alguma maneira, né? Porque a relação está ali também como um pressuposto do fenômeno ontológico, né? Não é uma ontologia, um objeto, ontologia da coisa de um objeto pré-comunicativo, né? Pré-relação. Está depois da relação também. Uma outra pergunta que o Marcelo traz, relação entre verificar e atribuir. O déficit de verificabilidade ele acontece na perspectiva ontológica justamente porque a perspectiva ontológica pressupõe uma liberdade individual subjetiva, pré-relação. Ela não é construída pela relação. Aqui, sim, de alguma maneira eu vou ter uma atribuição material, poderia chamar assim também, ou uma atribuição preenchida materialmente, ou, de outro lado, uma verificação das condições, eu poderia dizer também. Mas eu acabo trabalhando pela via da categoria do reconhecimento, que seria uma espécie de atribuição material de um lado, ou uma verificabilidade das condições do outro, que são externas porque a liberdade é produzida pela relação. Então, o déficit de verificabilidade acontece na perspectiva ontológica justamente porque a liberdade está anterior à comunicação. A provocação do Felipe também faz essa diferenciação, porque não teria uma maior punição sobre a cidadania, né? E com relação ao formal abstrato. Parece que com a culpabilidade a gente está lidando com um sujeito concreto, né? Então, no âmbito do ilícito típico, eu estou trabalhando com conceitos mais abstratos. Eu entendo que a culpabilidade ela tem que considerar o sujeito, aquele indivíduo material e a sua condição de vida, a sua condição social. Mas, claro, o abstrato, eu acho que não se exclui, né? Eu acho que a ideia é preencher, manter, não se excluir. Claro, se for para uma radicalidade de só construído, aí sim, eu vou poder perder, por exemplo, a baliza da maioridade, o critério de idade, né? Então, assim, do mesmo jeito que o Honneth não exclui o que foi construído pelo Habermas. A ideia também não é excluir o que é construído, por exemplo, no debate com o professor Klaus Gunther. A ideia é trazer mais um elemento de preenchimento. Essa é a ideia. E dar mais um passo na caracterização material e concreta do indivíduo concreto que cometeu o ilícito tipo. Tentar trazer um elemento a mais, né?
nessa tarefa de materialização desse indivíduo. Com relação teve uma situação muito precária de vida, bom, mas não foi por causa do Estado. Então, a questão aqui é a exigibilidade, né? A gente está falando de uma relação jurídica entre indivíduo e Estado que pode ser assimétrica. O Estado vai censurar o indivíduo pelo cometimento do ilícito do tipo. E o Estado tem que fornecer, de alguma maneira, elementos de medida para essa liberdade individual também. O sujeito tem uma condição muito ruim, mas ele consegue internalizar a norma, ou ao contrário, não consegue internalizar apesar de uma condição boa. A ideia aqui é com relação à exigibilidade. Não, então tem um indivíduo que está em uma vulnerabilidade tal qual o sujeito que veio a cometer o ilícito do tipo, mas não cometeu. Então isso significa que ele pode não cometer. Mas o Estado não vai ter uma exigência da mesma medida com relação àquele indivíduo se o Estado justamente foi deficiente na sua parcela. Acaba sendo uma questão de assimetria mesmo. O Estado que nunca esteve presente na vida daquele indivíduo e chega só pela censura, né? Essa é a imagem que eu tenho que me impulsionou a construir o conceito, né? O Estado, a gente tem um Estado social de direito, fundado pelo artigo 6º, no entanto, o Estado nunca esteve presente na vida daquele indivíduo. Não, tem um déficit ali, claro, né? Mas o Estado chega com a punição, né? E aí eu tenho uma assimetria. E a ideia é trazer isso para o conceito de culpabilidade. Ser trabalhado pelo Marcelo também nas ideias sobre cidadania e sobre cidadania. Eu queria agradecer mais uma vez a todos realmente pelo comprometimento, né, pelo carinho, pelo cuidado com que leram a tese e fizeram questionamentos realmente brilhantes e muito interessantes. Eu tentei, de alguma forma, responder e o que tinha resposta. Acho que tem coisa que precisa ser construída, sem dúvida, sobretudo com relação à operacionalização, né? Então, trazer essa questão do bem jurídico, com qual bem jurídico, qual a natureza do déficit, né? Como nós vamos fazer, então, a hermenêutica ali do 58 e do 66. Mas o insight é esse, trazer um elemento social e apontar que alguns conceitos de culpabilidade se moviam, de alguma maneira, numa cegueira social, assim, né? Sem levar em consideração a questão social concreta. E foi esse o insight que eu quis trazer, essa virada sociológica, de alguma maneira, desse sentido do conceito dogmático. Maravilha, obrigado, Bruno. Agora, além do grande trabalho em responder ao Jacobs, tu tem vários trabalhos para responder a todas as questões aqui, né? Certeza que depois tu vai explorar, seja em artigos ou também na tradução depois da tese, quando for publicar aqui no Brasil, que vai ser muito bem-vindo. Então, eu queria finalizar agradecendo a todos pela participação. A gente vai ter um intervalinho agora do seminário de tese em julho, voltamos em agosto. Em agosto teríamos a tese do Rafael Bolt, relacionando um pouco o processo penal, criminologia, acho que vai ser um debate bem interessante. E depois continuaremos nos próximos meses com esses debates tão interessantes. Obrigado a todas e a todos, nos vemos, um bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Prazer vê-los a todos mais uma vez. Tchau, tchau, minha cara. Um abraço, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde. Bom final de semana. Vocês estão